Boa tarde, turma. Tudo bem? Turma, hoje nós vamos estudar o comportamento dos elementos passivos em corrente alternada. Muito bem, então quais são os objetivos da aula? Inicialmente, a introdução à corrente alternada, definição de defasagem, características de circuito R, L e C puros, e definição de valor eficaz, que é válido tanto para a corrente quanto para a tensão. Muito bem. Então, corrente alternada. Corrente alternada, em sua definição, ela ocorre quando a corrente elétrica apresenta uma variação de sentido no tempo, que seria o período, tá certo? Esta variação denominaremos de ciclo completo da corrente alternada, composta por dois semiciclos, o positivo e o negativo. Então, quando eu falo de variação no sentido da corrente, é o seguinte: no semiciclo positivo, nós temos uma corrente vindo da esquerda para a direita, tá? Nesse sentido aqui. Agora, no semiciclo negativo, nós temos a corrente vindo da direita para a esquerda. Então, no positivo da esquerda para a direita e no semiciclo negativo da direita para a esquerda. Então, há uma mudança no sentido da corrente. Variação de sentido em qual espaço de tempo? No período. Seria justamente o início do semiciclo positivo até o final do semiciclo negativo. Tá certo? Falando agora de desvio de fase. O desvio de fase é a diferença temporal existente nos componentes reativos, tensão e corrente, quando não atingem ao mesmo tempo os mesmos níveis de amplitude. O que isso quer dizer? É o seguinte. Então, nós temos o valor máximo da corrente e o valor máximo da tensão. Perceba que, quando a corrente está no valor máximo, para esse exemplo aqui, a tensão ela está em zero. Então, a tensão sobe, vai até o valor máximo e cruza o eixo. Quando ela cruza o eixo do tempo, a corrente já cruzou aqui faz tempo. Então, essa diferença é dada como defasagem, que é mostrado aqui em termos gráficos nessa figura. Temos dois sinais com amplitude similar, só que um começa em zero e o outro começa um tempo depois. Então, quando eu cruzo o eixo, o vermelho cruzou o eixo, espera um tempo, o azul cruza o eixo. Essa diferença no cruzamento do eixo do tempo, que é o eixo horizontal, é o que nós chamamos de defasagem. No caso de análise de circuitos reativos, reativo, capacitor e indutor, nós temos o resistivo, o que acontece? Há uma defasagem muito clara da tensão para a corrente. Então, isso que a gente vai observar na análise de corrente alternada. Muito bem, agora falando sobre o comportamento dos elementos passivos. Nós temos três. O primeiro é o resistor. E o resistor, no circuito alternado, circuito de corrente alternada, não apresenta defasagem entre tensão e corrente elétrica. Então, se a tensão parte do zero, a corrente também parte do zero. Não terão a mesma amplitude, o mesmo valor de pico. Muito provavelmente não, Mas elas partem do zero e cruzam o eixo também no mesmo momento. Já no indutor é diferente. No circuito de corrente alternada indutivo, a corrente elétrica apresenta um atraso de 90 graus com relação à tensão. Isso daqui é regra. Toda carga indutiva vai ter 90 graus de atraso da corrente em relação à tensão elétrica. Já no capacitor, quando ele opera em regime alternado, a tensão elétrica apresenta um atraso de 90 graus com relação à corrente. Então, se a tensão elétrica está atrasada em 90 graus, a corrente está adiantada em 90 graus com relação à tensão. Então, demonstrando aqui isso em termos de impedância, diagrama de fase em forma de onda, nós temos o seguinte. O esquemático do circuito em corrente alternada é esse. O resistor não muda o símbolo
E a fonte, em vez de ser aquela fonte com um traço maior e um traço menor de corrente contínua, agora vai ser um círculo com desenho de uma senoide, tá certo? Então esse é o circuito esquemático de um circuito R em corrente alternada. Aqui nós temos o chamado diagrama de impedância. A impedância é como se fosse uma resistência de corrente alternada, só que ela não é pura. Tá? A gente vai ver que para esse caso só tem um resistor. Então a impedância, que é dada por essa letra Z, ela é igual à resistência, mas não é sempre que isso acontece. Tá? E ela está no eixo X, que é o eixo real. Tá? Existe um eixo imaginário e um eixo real. O resistor sempre estará no eixo real. Agora, quando nós levamos em consideração tensão e corrente, nós temos isso daqui, ó. Tensão está no eixo real e a corrente também estará. Significa que, se eu tenho uma seta, pode ser maior ou menor, não interessa, mas se eu tenho uma seta sobrepondo outra, significa que as ondas elas partem do mesmo ponto. Então a tensão parte do zero, a corrente também parte do zero. Sobem, cada um atinge a sua amplitude específica, depois cruza o eixo. Vão cruzar lá no 180 graus juntas. Depois retorna aqui até 360 graus, onde finalizam juntas também. Então o circuito resistivo é isso. Forma de onda de tensão em fase com a forma de onda de corrente. Por isso das setas. Né? Seta de corrente sobrepondo a seta da tensão, uma sobre a outra. Tá? Agora, a análise do circuito indutivo em corrente alternada, temos o seguinte. Mesma coisa, fonte alternada já vimos no esquemático anterior. Esse daqui é o símbolo do indutor, para corrente contínua e alternada. No diagrama de impedância, o indutor ele tem uma reatância indutiva. Essa reatância está no eixo Y, que seria o eixo dos imaginários, né, para o diagrama de impedância. Então, a impedância, nesse caso, o Z maiúsculo, é igual o ZL. Seria J, por quê? Porque é imaginário, representamos como J, tudo que é imaginário, no eixo vertical. XL, onde o XL é o ômega L, e o ômega vale 2πf. Então, esse F aqui é de frequência, tá certo? Então, lembra lá que eu comentei? Tem uma defasagem de 90 graus entre tensão e corrente. Então, é justamente isso. Ó. Tensão está no eixo imaginário e a corrente está no eixo dos reais. Se eu transformar isso daqui numa forma de onda, a tensão ela começa aqui em menos 90 graus, cruza o eixo vertical em cima, no seu valor máximo, e a corrente começa nesse ponto zero. Então perceba, a corrente está atrasada, a tensão já começou aqui e a corrente não tinha começado ainda. Começou a 90 graus depois. Por isso que a gente fala que temos, para um circuito indutivo, corrente atrasada. E no indutor o atraso é sempre de 90 graus, para indutores puros. Tá certo? Agora, falando sobre o circuito capacitivo, da mesma forma, o esquemático não muda nada, né? Só a fonte mesmo, que mudaria da corrente contínua para alternada, o símbolo do capacitor é o mesmo. No diagrama de impedâncias, os XC é para baixo, reatância capacitiva, tá? Então seria esse eixo imaginário na vertical, porém para baixo. Nesse caso, a impedância Z é igual à reatância capacitiva, que é menos J, porque está no eixo imaginário, XC, onde o XC vale 1 dividido por ômega C, sendo ômega 2πf. E F é a frequência da rede elétrica, a frequência do circuito. O diagrama de fase, nós temos corrente no eixo imaginário e tensão no eixo real. Ou seja, a corrente ela começa antes da tensão. Quando a corrente atinge seu valor máximo, a tensão está começando. Ou seja, a corrente está adiantada com relação à tensão, ou a tensão está atrasada com relação à corrente. Tá? É que nem no indutor. No indutor, a corrente é atrasada, então a tensão é adiantada. Tá? Aqui, da mesma forma. Se a corrente está adiantada, a tensão está atrasada com relação a essa corrente. Quando a corrente cruza o eixo vertical, né, das amplitudes, a tensão está começando lá no zero ainda. Tá? Então, aqui em 180, para a tensão,
há o cruzamento aqui da tensão do eixo ômega T, né? A corrente já cruzou lá atrás, ó, já faz tempo que a corrente cruzou. Então essa defasagem aqui de 90 graus, ela se perpetua e ela vai ocorrendo de forma cíclica, tá certo? Agora falando sobre o valor RMS, né? A definição de RMS é o seguinte: root mean square, vem lá do inglês, e é o valor da corrente alternada que apresenta um poder calorífico equivalente ao de uma corrente contínua. Resumindo aqui para nós, efeito Joule. Tá? Então a definição é essa daqui, ó. Uma definição lá do cálculo diferencial integral, valor RMS, root mean square, root é raiz, né? Mean é de média, que vem da integral, squared é raiz quadrática, né? Então nós temos que a tensão para um sinal alternado, que seria esse V de t, na fórmula ali ao quadrado, né? Mas o V de t é esse daqui, ó. Valor máximo, ou valor de pico, ou valor de amplitude, vezes o seno, porque é um sinal senoidal, de ômega t. Tá certo? Sendo o ômega a frequência angular, dada por 2πf. Sua unidade é radianes por segundo. Já vimos lá nos slides anteriores, o ômega ele aparece no cálculo de reatância indutiva e capacitiva. Então é bem simples, né? Pegando essa expressão, essa formulinha aqui, ó, da tensão em função do tempo, substituindo aqui, elevando ela, tudo isso daqui ao quadrado, fazendo a integral no tempo e extraindo a raiz, a gente chega nisso daqui. Tá? Uma fórmula bem mais simples, né? Que é o que a gente vai estar utilizando aí para os cálculos em corrente alternada. Então aqui eu passo um exemplo. Então vamos lá. Ó. Dado o sinal abaixo, determinar o valor de pico, que é a mesma coisa que o valor máximo, né? O valor RMS, no segundo caso, considerando 10 volts por divisão e 10 milissegundos por divisão. Então o volt é sempre na vertical, tá certo? Então nós temos um quadrado aqui, ó, na vertical vale 10 volts. E 10 milissegundos é sempre na horizontal, né, por óbvio. Então, partindo aqui do zero, fechou aqui o ciclo, deu 1 quadrado na horizontal, tá vendo? Então, na horizontal temos 10 mili, na vertical temos 10 volts. Muito bem, poderia até pedir o período aqui, frequência, né, mas enfim. Vamos lá, o valor de pico tá aqui, ó, do eixo central, que seria o eixo do tempo, até o valor máximo. Ó, Vmax é o valor de pico, então vale 10 volts. Né? 10 volts. Agora, e o valor RMS, ou valor eficaz? Né? Bem simples também. Pela formulinha, é o valor máximo dividido por raiz de 2. Se o valor máximo é 10, 10 dividido por raiz de 2, 7,07 volts. É isso aí. Tá? Simples assim, não tem muito erro não nessa parte de análise de valor de pico, valor RMS. Tá? Então, turma, a aula de hoje a gente vai parar por aqui. Vou disponibilizar, obviamente, aí, entre a primeira e a segunda aula uma lista de exercício. E quem tiver algum tipo de dúvida, eu estarei disponível no chat. Tá? Se vocês acharem melhor, a gente pode até fazer uma videochamada para ter a dúvida. Então, a gente vai se falando durante a aula. E qualquer dúvida é só perguntar. Tá certo? Agradeço a atenção de todos e até!